Começa agora o 30º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Participam da conversa desta noite o historiador Marco Antônio Villa, professor da Universidade Federal de São Carlos, o jornalista Carlos Graeb, editor executivo do site de Veja, e o editor da revista Veja, Otávio Cabral. Você pode participar desta conversa mandando perguntas ou comentários pelo Twitter e respondendo à enquete que hoje quer saber o seguinte: como você avalia o desempenho coletivo do Supremo Tribunal Federal? Como se comportaram em conjunto os ministros? O desempenho é ótimo, bom, ruim ou péssimo? Antes de começar a nossa conversa, como sempre, vamos ouvir Gabriel Castro, nosso homem no Supremo Tribunal Federal. Gabriel, como é que foi o dia Augusto, hoje? Depois de 37 sessões, os ministros do STF estão convencidos de que o julgamento do Mensalão vai terminar na semana que vem. Para isso, eles vão fazer uma sessão extraordinária na terça-feira. Haverá, portanto, 4 dias seguidos de reuniões dedicadas ao processo, o que significa também que a tal da dosimetria das penas, a definição de quantos anos de cadeia cada réu terá de cumprir, deve ser resolvida em apenas uma sessão. O relator Joaquim Barbosa, aliás, acha que é possível que a discussão sobre as penas ocorra na terça-feira. Aliás, essa certeza de que o julgamento termina na semana que vem se deve também ao fato de que o ministro Joaquim Barbosa vai ter uma viagem marcada já para a Alemanha na semana seguinte. Ele passará a semana por lá fazendo tratamento médico. Hoje, Joaquim começou a ler seu voto sobre o último capítulo do processo, que trata da quadrilha formada pelos núcleos político, financeiro e publicitário do esquema, e deu a entender que vai condenar o ex-ministro José Dirceu como líder do bando. Também hoje o STF confirmou o empate em 5-5 no julgamento dos ex-deputados João Magno e Paulo Rocha, do PT, e do ex-ministro Anderson Adalto, do PTB. O trio, que é acusado de lavagem de dinheiro, só saberá o seu destino no último dia do julgamento, quando o critério de desempate será debatido. Isso se ninguém mudar de lado, como ocorreu hoje. Os ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes retificaram o voto sobre a acusação de evasão de divisas contra Duda Mendonça e Gilmar Fernandes e passaram a defender a condenação da dupla. Ainda assim, o placar ficou em 7-3 pela absolvição dos publicitários. Augusto. Obrigado, Gabriel. Quer dizer, os réus que serão beneficiados pelo empate, caso prevaleça a tese do indúbio pro réu, são os únicos beneficiários, no final das contas, da saída do ministro Peluso, que certamente condenaria. Em tese, sim, né? Mas agora vamos conversar sobre essa mudança, né? De repente começaram a votar rapidamente. Poxa, como você... Olha, você vê, você aquela pediu, história. Você implorei, até tendo cumprir sua promessa, Nossa Senhora do Guadalupe lá no México, e ao monte de Tepeyac, lá tem uma igreja grande e tal, tem uma esteira rolante, que a gente tem de passar rápido para não pode parar em frente à imagem. Chegamos. Ele pediu, fez nesse sentido, radicalizou. Agora, olha, é engraçado. Mas por que de repente começaram a votar rapidamente? Esse sentimento na segunda-feira. Percebeu que a sessão começou e tudo muito rápido. A impressão que dá é que todos falaram assim, pô, nós já estamos aqui há 2 meses, ninguém aguenta mais, tal. Desde o dia 2 de agosto, é 2 de setembro, 2 de... É verdade, 3, tem razão. 3 meses. Pô, é o julgamento não só o mais importante, mas o mais longo da história do Supremo. E é difícil ver no mundo ocidental uma Suprema Corte tenha tido um julgamento tão longo como esse, com sessões contínuas e tal. Aí, de uma hora para outra, falou, agora vamos apressar. Era melhor já ter feito isso desde o início. Claro. Em reuniões administrativas, que nós falamos aqui várias vezes, que deveria ter sido convocado antes de começar o julgamento a 2 de agosto pelo ministro-presidente Aires Brito e tal. Bem, agora resolveram apressar, estão na formação de quadrilha, né, que é o último item da denúncia, e tudo indica, até porque o Joaquim Barbosa já tem marcado essa viagem para tratamento de saúde, amanhã ele deve terminar o voto e vem o Lewandowski, que deve fazer um voto, parece que rápido, apesar que hoje ele estava um pouco irritado, o Lewandowski e tal. E aí, na semana que vem,
teremos então, na segunda-feira, termina esse item. Porque se na terça, como informou o Gabriel, já vão discutir a dosimetria, eu acho que está um pouco adiantado, porque a dosimetria se resolve, tudo indica, numa sessão, porque eles vão combinar antes. Acho que eles combinaram. Né? Vão combinar Já antes. vai com o resultado definido. Eu Né? não sei se combinaram antes. Ah. Porque hoje ficou claro que eles não combinam antes. Não é só a falta das sessões administrativas. Hoje teve um momento até constrangedor, né, nessa sessão, que foi o momento de definição da sessão extraordinária de terça-feira, em que o Carlos Aires pôs para votação uma questão que ele podia decidir, estava nas prerrogativas dele. Você, desde o primeiro programa, você fez reparos à condução dos trabalhos pelo Aires Brito. Porque faltava firmeza, faltou. O Aires Brito ele é um doce de coco, né? É uma pessoa habilíssima. Agora, esse método... É o chamado grande figura humana. Grande figura humana. Mas falta autoridade para o cargo que tem, né? Pois Falta austeridade, né? Com a grande figura humana. Tem certo tipo de decisão que ele tem o direito de tomar por regimento. E o ministro Júnior, lá do Supremo, Dias Toffoli, foi quem chamou a atenção dele. Ministro, o senhor tem a prerrogativa de decidir isso. Se isso vai atrapalhar a reunião das turmas... É o presidente das turmas que vai dizer se chama uma extraordinária também. Claro. Eu farei isso na minha, eu não farei, porque ele é presidente de turma. Isso. Então, é necessário uma certa firmeza para poupar o tribunal dessa lavagem de roupa suja, desse constrangimento público, né? Não, eu acho também como a Ellen Grace presidiu, né? Claro, na época do recebimento da denúncia, não tinha tanta discussão, porque ela tomava a decisão. Ela cancelava a turma, ela marcava a sessão extra. É o seguinte, ela usava o poder do cargo para isso, né? Claro. Coisa que Lewandowski não fez. O Vila, eles estão cansados, né? Uns dos outros. Tanto que hoje houve um momento até engraçado na sessão, quando o Lewandowski pediu a palavra para dizer que não queria dizer nada. Você vai ter sessão na terça-feira. Olha, eu queria dizer o seguinte, como eu não fui consultado lá atrás, sobre o calendário, eu também não quero ser consultado agora. Pronto. Mas não foi com um sorriso nos lábios que nem você está agora, foi? Não foi, não. Bravo. Não foi. Agora, é bom lembrar que ele não foi consultado porque ele não quis. A reunião foi convocada para acertar o calendário. Dos 11 ministros, na época, compareceram 9. O ministro Toffoli estava numa festa de casamento, que é mais importante a festa de casamento da família Safra do que a acertar o cronograma do julgamento. Ele veio aqui na festa de casamento, que é certamente mais importante. E o ministro Lewandowski não deu, ao menos publicamente, justificativa para o seu não comparecimento, mas ele foi convocado. É porque a convocação daquela reunião fez com que ele entregasse finalmente o relatório de revisão, que não existia, né? Porque nós vimos, quando ele foi apresentar a revisão, ele durou alguns minutos. Né? Então, aí, para finalmente marcar o julgamento. Agora, realmente, acho que ninguém aguenta mais um outro. Sobre a dosimetria, por exemplo, Cabral, você acha que... Quanto tempo eles vão levar definindo esse negócio? Pelo jeito, pelo cronograma que apresentaram, hoje é um dia, né? Eu dia. Acho que isso vamos já tentar chega... calcular o que vai acontecer. Isso já chega definido, né? O que vai acontecer? Vamos lá, eu queria saber de vocês. Joaquim vota, termina na primeira metade da sessão de amanhã. De amanhã. Passa a bola para o Lewandowski, que vai, se seguir o script, que é de acompanhar no tempo os votos do Joaquim, ele vai até leva o fim. Vai até o fim e talvez pegue um pouquinho da sessão de segunda-feira. De segunda. E votam os outros. Os outros estão votando muito rápido. Eu acho que na terça-feira já tem dia livre termina a parte substantiva e eles passam para aí tem dosimetria, 2 dias, né? quarta e quinta, né? Aí tem terça, quarta e quinta, são 3 sessões. Sim, na terça eu terminaria e teria a quarta e quinta. Agora, nós estávamos prevendo fortes emoções. Elas vamos viver isso aí? Porque tem coisas que são óbvias, que os advogados plantam notícia. Por exemplo, alguns erraram todas, né? O Márcio Tomás Basto, o Cacai, o resultado das votações. Cacai é o dono do restaurante que também eventualmente ele advoga também. Então, ele olha o cardápio e vê algumas vezes o código penal. Depois houve esse negócio, ameaça de empate. De empate ele já teve de fechar outra vez. Agora, o curioso é que acho que nesse andar da carruagem e tal, tudo indica que, claro, na hora a formação de quadrilha vai ser uma discussão, porque pode ser que a votação não seja tão fácil. O Delúbio foi 10-0, a condenação. Genuíno foi 9-1 e Zé Dirceu 8-2. Que pode ser que ocorram interpretações diferentes. Agora,
que o relator vai pedir a condenação dos 3 por formação de quadrilha, são 14 no total, dos quais 11 vão ser, claro, com certeza os 3 ele vai pedir. Agora precisa pode ver... mudar o placar, mas acho que o veredito é o mesmo, É né? o mesmo. É o mesmo. Os E 3 vão acho ser que o placar condenados, se né? repete também. Pode ter alguma diferença, um ministro pode interpretar de uma maneira diferente, mas a condenação dos 3 acho que já está dada, né? Dificilmente não ocorrerá. Acho que a grande surpresa agora, a grande incógnita agora é na dosimetria, se eles vão pegar um regime fechado ou um regime semiaberto, né? Acho que essa é a última dúvida que ficou do julgamento, né? Acho que a única surpresa, a única expectativa da semana que vem é essa. E do ponto de vista jurídico também essa história de se os ministros que votaram pela absolvição vão participar ou não da dosagem das penas, né? E convenhamos que isso não tem lógica nenhuma, né, Grebe? Se você absolve, como que você pode penalizar alguém? A pena é zero. Você está dizendo que... E a tradição é não, Como é né? que vai ser resolvido isso? Parece que a tradição é não. Não. Quem absolveu não não participa. da Exato. Absolveu já dá não pena, né? Um zero. Exato. Mas, como em tudo nesse julgamento, ainda tem uma margenzinha de dúvida para saber se eles vão adotar a solução tradicional ou se vão procurar algum outro caminho, não sei. Agora, vocês acham que o encerramento do julgamento na véspera da eleição atrapalha o PT, não interfere? O que vocês acham? Atrapalha, hein? Eu acho. Quer dizer, Atrapalha, mas mas saber se parece o que Mas eleitor não tem interfere. atrapalhado, né? O Serra, aqui em São Paulo, tem explorado o mensalão quase como o único tema da campanha dele. E com as pesquisas de hoje mostram que o Haddad aumentou a diferença, né? Então, não sei. Eu acho que está começando a ser possível falar sobre isso. O Gilberto Carvalho disse, né, logo depois do primeiro turno, Gilberto Carvalho, ministro. Isso, o secretário-geral da presidência. Né? Disse que sim, o mensalão tinha atrapalhado, mas não havia e continua não havendo uma base sólida. Tudo bem, a gente não tem gostado muito da maneira como as pesquisas têm sido feitas. Mas eu repito, eu queria que uma pesquisa perguntasse diretamente isso. Porque por enquanto está muito vago. Não dá para saber. Não dá para né? saber. Acho que no primeiro turno deu para ver um pouco, né? Que essa quantidade de abstenção, de voto em branco, voto nulo. Os 2 primeiros indo para o segundo turno com a votação muito baixa, né? Menor do que a média histórica. Mas agora, quando chegou no segundo turno, que foi quando foi mais explorado o assunto pela oposição, pelo Serra aqui em São Paulo, até agora parece que não está dando esse efeito. Faz eu todo acho que sentido. É um componente, mas não é o único componente pelo qual as pessoas que vão votar numa eleição municipal decidem Agora, a sua... eu só queria fazer um registro, porque eu também bati nessa tecla insistentemente num dos programas. As pesquisas erraram demais. Eu até acho que o que você está dizendo faz todo sentido. Agora, a pesquisa foi muito ruim, eles não se desculpam. Tem aquele caso de Manaus que é inexplicável. Né? Manaus foi E você errar boca de urna nem se chama pesquisa, é boca de urna. Você o voto tá já foi, não é intenção de voto, Exato, é voto dado, então né? eu acho que o quadro pode ser esse, mas acho que as pesquisas, olha, não servem de referência. Agora, eles falam que o eleitor decide na véspera. Mas é Eles bom que você próprios. livra a pesquisa, né? Agora, não, é verdade, o caso de Manaus, o caso de Salvador tal, e mesmo o caso de São Paulo. né? Minas, mesmo o caso de São Paulo, Minas. o caso de Minas tal. Agora, certamente, se Belo não, Horizonte, se no não tiver caso. qualquer influência, o mensalão, a condenação, no eleitorado paulistano, algo está errado, não é com o julgamento do mensalão, mas é com o eleitorado paulistano, que tem uma tradição de baixa politização. É bom lembrar que a política não faz parte dos milhões de brasileiros que vivem em São Paulo. Nós temos um eleitorado despolitizado, nós temos partidos que não transformam a política, por incrível que pareça, é só no Brasil, em algo cotidiano, né? Nós temos sufrágio universal, que é sem política, ninguém sabe por que vota, né? Não só porque a abstenção, brancos e nulos, chega a representar 1/3, mas os outros 2/3 que votam não estão sabendo direito porque estão votando. Quer dizer, é algo de muito grave numa democracia em que você pega um partido que vai ser condenado, porque é o partido, na verdade, que está sendo condenado. São as pessoas físicas, os indivíduos, mas é o partido. E isso não tem reflexo na eleição na maior cidade desse país. Olha, se fosse em alguns outros países da América Latina, não estou indo para a Europa ou para outras democracias consolidadas,
o resultado não seria esse daí. E não é um candidato distante, não é um candidato distante desse mundo, né? Não é uma eleição distante desse mundo, porque o candidato foi ministro do governo onde aconteceu tudo isso. E o grande cabo eleitoral dele é o presidente que se beneficiou desse esquema todo. Afinal, é o culto. Não dá para separar. Não dá para separar. Não é um novo quadro, alguém que nunca esteve em Brasília. Fazer uma observação. Diga. Tem muita gente dizendo que armaram para que o julgamento do mensalão coincidisse com as eleições. Isto é balela. O julgamento do mensalão aconteceu neste momento do calendário porque o ministro revisor demorou pacas para entregar o seu voto. Ele podia ter entregue antes e esta história já podia ter terminado muito antes. O ministro revisor, que é o principal defensor desse governo, do PT dentro do tribunal. Ele recebeu em dezembro do ano passado o processo. Recebeu em dezembro. Ele poderia, pelo trabalho que ele apresentou, ter entregue em janeiro, acabava as férias forenses, ele entregava. Isso está virando já um argumento para dizer que, mais um argumento para dizer que houve manipulação do julgamento. Não, peraí, vamos lembrar a origem do momento em que esse julgamento começou. Estava o processo nas mãos do revisor, que ao longo de todo o julgamento mostrou ser uma espécie de quase um porta-voz. Perfeito. Aliás, é ele o personagem da imagem do dia. Pronto, está aí o ministro Lewandowski, alta tensão, porque hoje, cada vez mais irritadiço, bateu boca com o ministro Gilmar Mendes sobre outro tema. Outro processo, outra sessão, né? E o Gilmar estava calmo. O Gilmar está calmo durante todo o julgamento, inclusive tem me chamado a atenção, que eu acho que ele deve estar, ou tomou algum remédio, ou está se controlando bastante, porque é o seguinte, não é o Gilmar que nós vimos em outros momentos do Supremo, inclusive quando foi presidente. Então, ele está se segurando e tal, tendo votos muito tranquilos durante toda a sessão, até chegar ao final, tal, evitando criar uns bate-bocas, etc. Deixa eu só lembrar, para quem está nos assistindo e talvez não tenha acompanhado o dia, né? Houve uma sessão do Supremo hoje de manhã para tratar de outros casos que não o do mensalão. E o momento em que eles bateram boca foi o momento em que se discutia o desmembramento da ação do Garotinho. Isso, certo? Ex-governador Antônio Garotinho. Exatamente. Então era uma questão ligada ao julgamento do mensalão, se desmembra a ação porque tem réus que não têm foro privilegiado ou não, etc, etc. E daí o Gilmar acabou fazendo uma menção a um posicionamento do Lewandowski, que ficou irritadíssimo. Falou, você está cobrando coerência dos meus votos, então não sou seu aluno. Teve uma escalada na discussão. Mas foi nesse contexto que, ligado ao mensalão, mas num outro contexto, outras ações sendo discutidas. Perfeito. Agora, Lewandowski tem 6 anos de Supremo pela frente, né? Com esse São clima, 6 anos, mais né? 6 anos. Ele é 48. Em 48. Ele vai formar uma dupla agora com o Joaquim, né? Presidente e vice. Segundo ele o vai ministro ter Aires trabalho, Brito, vai ser uma dupla tranquila. No dia da eleição, ele disse que vai ser Joaquim muito que bom. Ele quase... vai ter que refazer a relação, né, com os outros ministros lá. O Joaquim que quase ficou bravo de novo com o Marco Aurélio, que concordava com ele. Bom, o que vocês acharam do seguinte? Quer dizer, uma sequência de más notícias, pelo menos no campo jurídico, para o PT. Né? Ontem, a Justiça Federal de Belo Horizonte condenou em primeira instância Delúbio Soares, José Genuíno, Marcos Valério e 4 diretores do BMG, o banco, por falsidade ideológica. Isso aí tem a ver o quê com o mensalão? Eu não entendi até hoje, sinceramente, que agora entrou essa discussão sobre a denúncia do Ministério Público Federal. Né? O próprio ministro Joaquim, na segunda-feira, depois da sessão, ficou irritado, argumentando de que a denúncia não estava bem feita em relação a alguns itens, tal, a questão da evasão de divisas, tal. Mas resultou a absolvição do Duda e da Zilmar. Perfeito.
E o BMG, eu nunca entendi porque o BMG não entrou. Porque o BMG estava envolvido, inclusive aparece no próprio processo agora, que vez por outra a gente vê falando, quando eles estão lendo os depoimentos, aparece BMG. Bem, acabou não entrando. Está na primeira instância em Minas Gerais e tal. Porque o caso que envolve o BMG é muito grave, a questão do crédito consignado, favorecimento, a questão de reuniões com o presidente, 2 dias depois são um decreto que favoreceu só o BMG, por exemplo. O BMG não pagava pensão nem aposentadoria do INSS, portanto não podia ter crédito consignado. Começou a ter crédito consignado sem pagar pensão e aposentadoria. Aí dias depois sai um decreto do governo que na prática foi para o BMG, que depois vendeu sua carteira por 500 milhões para a Caixa Econômica Federal. Então, uma série de negócios, eu digo que nem compro a camisa do meu time, que é o Santos, porque tem a propaganda aqui, são as antigas, porque não é possível esse banco continuar também tranquilamente envolvido nesses escândalos e ninguém fala nada. Agora, foram condenados aí, então, 4 diretores, falsidade ideológica, em razão de empréstimos fraudulentos tomados pelo PT. O Valério já foi condenado em outros, também na Justiça Federal de Minas Gerais, por alguns outros processos. Eu fico preocupado que se ele cumprir toda a pena, ele vai viver 3, 4 existências. Ele vai escrever até um livro, né? Minhas 4 existências na prisão. Porque são muitos processos que o Valério está sendo condenado. Eu acho que o que fica sempre, que a gente fica pensando, lembrando da edição de Veja, é quando é que o Valério vai falar, né? Agora, se um improvável cumprimento de pena em regime fechado, em regime semiaberto agora pelo Genuíno, ele continua com risco de concluir esse processo de Minas e ir para um regime fechado, né? Exatamente. Se ele escapar agora, não escapa da próxima, né? Eles ainda dependem da condenação por formação de quadrilha. Né? Veja, não é só esse o processo que tem vários processos relacionados ao mensalão. A gente ainda vai falar por alguns anos sobre esse assunto. Tem mais 3 ou 4 processos. E essa condenação de ontem vai até o Supremo, né? Eles vão recorrer. Certamente, vai ter um longo caminho, né? E não mais primários. Tem ações que mostram que a distribuição de verba para a base parlamentar foi muito maior do que nesta ação está demonstrado. Tem muito mais gente que vai aparecer. E com o correr dessas ações vai ficar mais claro ainda do que já ficou agora. Vai ficar claro não só juridicamente, mas vai ficar claro, talvez para a opinião pública, vamos dizer assim, que era uma coisa feita a granel, assim, essa distribuição. Então, assim, a existência jurídica da história do mensalão ainda tem e acho que vem aí o julgamento do mensalão do DEM, mensalão de Minas e tal, que vai mostrar que são coisas diferentes e graves, né? Tem que condenar todos os responsáveis, mas são coisas diferentes, né? Esse mensalão, ele assumiu dimensões muito graves, né? Porque existia a compra de apoio de base política. No caso de Minas Gerais, se ficar provado que existia um esquema mesmo ilegal, de ilegalidades e tudo mais, elas tinham a ver com o uso de dinheiro público. Exato. Para, aí sim, financiamento de campanha política. Para uma... Não tem nada que mostre que houve compra de deputado na Assembleia de Minas. Porque não existia essa circunstância. Era o Eduardo Azeredo se candidatando à reeleição. Então, era para isso que o dinheiro teria servido. Já o mensalão do DEM é mais semelhante, que aí houve compra de deputados, né? Exato. A deputada que põe dinheiro na bolsa, o deputado que põe dinheiro na meia... E os deputados que rezam agradecendo que a gente não levantou aqui, porque é sempre invocada, né? Um dos argumentos invocados pelo PT, assim, por que não se julga a compra de votos na emenda da reeleição e tal? O Fernando Henrique, eu perguntei uma vez para ele, o que eu tenho a dizer sobre isso? Ele falou, olha, eu não precisaria comprar esse troço, tá? Agora é bom lembrar que eu não era o único interessado na reeleição. Estavam interessados também os governadores e os prefeitos cidades com mais de 200 mil eleitores e tal. Agora, o que existe de concreto quanto a isso? Existe algum inquérito? Existe alguma ação judicial? Existe alguma coisa julgável? Como é que é? Vocês sabem? Eu não sei. Eu desconheço. Porque é o tipo da acusação que fica no ar. Teve a tentativa de CPI, que não teve assinatura suficiente, foi abortada. Exato. E o mensalão do DEM também vem por aí. Aquilo é roubalheira pura, né? Aquilo é roubalheira. Agora, só para concluir a história do Azeredo, lá em Minas Gerais. Gerais. Exatamente. Que eu estava me lembrando que, assim, ele estava se candidatando à reeleição e não foi eleito. Não foi. Então, quer dizer, não pôde haver nenhum esquema de compra de apoio porque quem se beneficiaria não foi eleito.
Na verdade, ali foi o grande erro, um dos grandes erros políticos do PSDB, né? Ele era presidente do partido e o partido não o expulsou. Em 2005, então fica carregando esse cadáver. Claro, vai carregar por um bom tempo. Vamos lá, a frase do dia é do Aires Brito, que é curta e não é grossa também. No intervalo, só o lanche, que é como se eles ficassem 1 hora com um sanduíche, né? Mas come. Deve É comer, legal dizer que porque falta o critério de desempate. Eles vão discutir tudo isso nesses dias, critério de desempate. Acho que tem que discutir na semana que vem, né? Assim que acabar. Tem que acabar. Claro. Isso tudo, você acerta antes. Você só faz certas reuniões, aquela velha história do PSD, quando você já tem o resultado já definido. Você já acerta tudo antes, aí faz a reunião que confirma o que foi decidido anteriormente. Então, certas coisas, questão de contato, de conversa, e são tão poucos, são 10 agora, né? Inclusive, não haverá um problema, terminando o julgamento agora, que é o Teori, né? Porque se o julgamento passasse, o Teori seria, depois do segundo turno, vai ser aprovado pelo plenário do Senado, como foi hoje aprovado pela comissão. Aí ele poderia invocar regimentalmente, ele teria todas as condições de falar, não, eu posso julgar, o regimento me permite e vou voltar, então, a partir do Peluso. Então, o Peluso saiu, a partir dali, vou começar agora a dar as penas. E aí ia virar uma confusão. O bom de terminar o julgamento na semana que vem também é por essa razão e evita o que ficaria também ruim para o ministro Teori, que vai ficar há pouco tempo, acho que ele fica cerca de 4 anos no Supremo, né? Porque, se não me engano, ele tem 66 anos, né? Exatamente. Então, ficaria uma situação muito ruim. Agora, aproveitando o Teori, só um gancho que nós estávamos conversando um pouco antes, que certamente o resultado desse julgamento, que a gente já pode começar a falar em resultado, porque a formação de quadrilha tudo indica que vai atingir, se não os 11, os mais importantes, é que a nomeação dos próximos ministros certamente vai ser feita diferente. Ninguém vai nomear entregando o cartão no avião, tal qual o Frei Beto recebeu o cartão que supostamente recebeu do Joaquim. Por quê? Porque serão nomeados ministros companheiros. Isso acabou, essa história. Então, o próximo agora, que vai suceder o Aires Brito, vai ser um ministro companheiro, deve ser o Adams, tudo indica, né? Já é a segunda vez que ele não foi, acho que na terceira tem de ser ele. E a partir dali, nós poderemos ter, a partir do ano que vem, um Supremo, caso o Celso Melo se aposente, porque diz que está com problema de saúde e tal, como é sabido, outro dia até não compareceu a uma sessão, porque teve uma consulta em São Paulo. Quer dizer, vai ter uma preocupação muito grande. Então, essa pressão que está sendo feita pelo PT agora, de um controle do STF, esse controle social do STF... Democrático. Democrático. Vai ser o quê? Vai ser o controle sobre a presidente, que vai indicar quem eles desejarem. Podemos nos preparar e sempre o argumento vai ser o seguinte, vê o que aconteceu e olha o que aconteceu com os nossos companheiros que estão presos, porque dificilmente com 2 condenações... Tem que ser mais Lewandowski. Mais Lewandowski. E menos Pelusos. Eu vou ler 3 comentários enviados pelo Twitter que dão uma ideia do que pensam os que nos acompanham. Edu Falaschi diz o seguinte, só vou poder avaliar o desempenho dos ministros depois que se passarem os anos de condenação e eu constatar que os condenados de fato ficaram na cadeia. Matheus Triovellier diz que é um desempenho memorável, digno de registro na história do Brasil. E Tiago Varzé diz que me espanta toda essa comemoração. É o mínimo que um país e seus governantes devem ao povo. Dignidade e transparência. Antes das considerações finais, eu vou ler o resultado parcial da enquete. 36% dos que nos acompanham acham ótimo o desempenho do STF em seu conjunto. 52% acham bom, 8% acham ruim e 4% péssimo. Vocês são os parentes dos réus, né? Exatamente, esses 4% são os parentes do réu. Estão votando na nossa enquete. Muito obrigado pela atenção. Bom, vamos agora às considerações finais. Marco Antônio Villa. Eu acho que como nós estamos hoje assim, já pensando já até semana que vem no final, acho que tem de ser apresentado para o Brasil quem é o Mauro, que é o auxiliar. A pauta já está rolando. É essencial, Mauro. Mauro porque Capinha. Mauro Capinha. Trabalha para diabo, porque Mauro distribui o voto. O Mauro já corre, o Mauro se desloca rapidamente, uma espécie de Neymar do STF e tal, né? Agora... Capinha nota 10. Agora, eu acho que esse voto de hoje é importantíssimo de formação de quadrilha, né?
porque que o ministro começou a apresentar hoje, o ministro relator. E pelo andar da carruagem, pelo que eu já falou, já dizia Dirceu, certamente vai vir condenação. E nós já sabemos que o segundo voto do revisor, tudo indica, vai ser contrário a isso. Tudo indica, se fosse... Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque aí vai definir isso que um dos nossos aí, telespectadores viram, comentaram. Se vai ter regime fechado ou não, né? Porque se tiver duas condenações, que são 9 vezes condenação por corrupção ativa, né, e mais formação de quadrilha, a possibilidade de um regime fechado ou semiaberto é muito grande, né? Aí vai ser muito difícil, na hora da dosimetria, fazer uma mágica, porque afinal está na lei, né? De 2 a 12 anos, né? Aí fica muito difícil de escapar. Carlos Graeb. Olha, hoje foi um dia cheio de eventos, né? Teve aquela tal sessão da manhã, que não era do mensalão, mas que acabou tangenciando uma coisa que foi importante para o mensalão, que é o desmembramento ou não de processos que envolvem réus com foro privilegiado e outros que não têm. Mais uma vez se mostrou que isso é uma bola dividida no Supremo, porque o Gilmar defendeu a ideia do não desmembramento e o Lewandowski defendia a ideia do desmembramento. Então, a depender de quem ganha essa briga, podemos ter outros julgamentos com este perfil no Supremo. Com muitos réus... A jurisprudência vai ser estabelecida. Etc, etc. Então, uma bola que ficou quicando. Outra bola que ficou quicando é a história do voto de qualidade do presidente, ou não, porque tivemos um empate hoje. 5-5 na decisão sobre lavagem de dinheiro de João Magno, Paulo Rocha, exatamente. Paulo Rocha e Anderson Adalto. Então é outra coisa que tem que ser vai decidida. ter que ser decidida na semana que vem. São decisões importantíssimas, elas vão gerar efeitos. Exatamente. E vocês até falaram sobre isso no programa de ontem, mas hoje voltou a ter uma discussão acalorada sobre a questão da lavagem de dinheiro, que é uma questão que não está... De todas as questões doutrinárias que passaram pelo plenário nesse julgamento, essa é a que está mais confusa. Está claro que a legislação é insatisfatória, né? A legislação é insatisfatória e os juízes não sabem... Tem divisões importantes. Se precisa do dolo direto ou pode ser com dolo eventual. Então, quer dizer, o Supremo talvez não saia desse julgamento com uma jurisprudência pacificada sobre isso. O que pode complicar até o negócio o documento final, né? Sim, o acórdão. Vai ter que resolver isso aí. Pode resultar em pedidos de esclarecimento pelas defesas e tudo mais. Perfeito. Otávio Cabral. Bom, semana que vem, além de todas essas questões, a gente vai ver se vai haver uma punição política também ao partido do mensalão. Exatamente. Ou se só Perfeito. a punição judicial. Você se refere aos resultados eleitorais. Resultados das eleições, né? Que eu acho que isso aí vai ser explorado mais do que nunca. Vai ter essa coincidência da última semana de campanha e última semana do julgamento. Acho que os candidatos de oposição, Serra aqui, ACM Neto na Bahia, Arthur Virgílio em Manaus, vão fazer disso a arma nessa reta final e vamos ver se a população segue. Daqui a muito tempo ainda vai se falar de 2012, né? É um ano histórico, não tem a menor dúvida, né? É um ano que vai ficar com 68, coisas desse tipo. Um ano que não terminou. Bom, estamos terminando o 30º debate sobre o julgamento do mensalão transmitido... Balzaquianos hoje, hein? 30. Claro, 30. É redondo. 30º debate sobre o julgamento do mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Obrigado, Cabral, obrigado, Graeb, obrigado, Vila. Voltaremos amanhã, né, com o 31º debate sobre o julgamento do mensalão. Muito obrigado pela companhia e até lá.